Boa noite, pessoal. É a paz do Espírito Santo, é a paz de Deus venha vos alcançar. Hoje a palavra de hoje é sobre prostituição. Prostituição e corrompe muitas famílias. Prostituição e faz muitos abandonar a família. Prostituição e peca contra o corpo. E a Bíblia relata é templo do Espírito Santo. Prostituição e separa famílias, prostituição e leva ao adultério, prostituição e destrói família, destrói orações, destrói pessoas. Na grande maioria das vezes, essa prostituição, essa infidelidade, essa, eu posso me dizer assim, orgia, e o ser humano, a tentação, na maioria das vezes, vem da parte do homem, do sacerdote, do patriarca, né? Do cabeça da família do homem. Isso também não isenta as mulheres tolas, as mulheres adúlteras, né? E também muitos no dia de hoje abandonam os lares através da prostituição, através do adultério, né? Muitos também através do homossexualismo, né, no caso do homem, a mulher através do lesbianismo, né, deixa o esposo para ficar outra mulher, maldição contra Deus. O homem deixa a esposa para ficar com outro homem, maldição contra Deus. Hoje o tema dessa live é prostituição. Prostituição à luz da Bíblia. O que Deus fala para mim e para você sobre prostituição? O que Deus é de mim e de você a respeito da prostituição? A prostituição está ligada à orgia. A prostituição está ligada ao adultério. A prostituição está ligada a um dos mais piores e abomináveis pecados contra Deus, contra o ser humano, contra a humanidade, contra a família, contra a santidade, contra a verdade, né? Quando fala em prostituição, fala de infidelidade. Quando fala em prostituição, fala em falsidade. Quando fala em prostituição, você fala em quebra de aliança, né? Quando fala em prostituição, fala em ferir o coração de Deus e ferir o coração do cônjuge, né? Se no caso for o homem cometeu a prostituição, o adultério, vai ferir o coração da mulher. Se for a mulher e cometeu o adultério, a prostituição é a mesma coisa, vai ferir o coração do homem. E assim também vai machucar os filhos, se assim essa família tiver filho. Então, prostituição é tudo abominável ao casamento. Prostituição é tudo abominável à união. A família. A família é uma das coisas mais preciosas na terra, né? O casamento, o ato conjugal, a comunhão, né? Entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, assim como Deus criou no começo da terra Adão, fez o homem, o primeiro homem, Adão, e fez a Eva para Adão no começo da terra, assim Deus criou a humanidade, e um fosse fiel o outro, né? No começo da terra, a Eva já se corrompeu, né? Escutando a serpente, e deixou entrar o pecado no mundo, mas nesse patamar do começo da terra, quem tinha a responsabilidade por pecar ou não era a mulher, era o homem. O homem que cuidava do jardim do Éden, o homem que cuidava da mulher, e assim entrou o pecado no mundo. A primeira prostituição que aconteceu na terra foi através da Eva, onde ela comeu a maçã, né, a fruta do bem e do mal, e o próprio Deus falou para ela não comer. Ali já entrou a prostituição na terra, entrou a prostituição no meio do ser humano, e assim vem se perpetuando. Mas quando Jesus Cristo, Cristo vivo, o Filho de Deus, veio na terra, ele aboliu toda a prostituição, e todos que aceitar ele, andar no caminho dele, crer nele, né, será limpo, será absolvido, será purificado de todo adultério, de toda prostituição, se assim continuar andando nos caminhos da verdade. Qual é o caminho da verdade? O caminho da Bíblia, a palavra, as escrituras sagradas.
Quando você aceita Jesus, quando você desce nas almas, Deus perdoa todos os seus pecados e ali você começa a ser doutrinado pelos evangelhos, começando pelo evangelho de Mateus até chegar em Apocalipse, que foi a era de Jesus Cristo. E você obedecendo a palavra, você vai ter o E da palavra. Você vai ter alinhamento com o céu, você vai ter obediência a Deus. Então, quando você está alinhado com o céu, quando você está obedecendo a palavra, e você é fiel à sua esposa, marido, e você é fiel ao seu esposo, mulher, você abençoa a oração do seu cônjuge, você abençoa e você obedece a palavra de Deus, e você abençoa e protege espiritualmente falando todos os seus descendentes, e são os filhos, os netos e até os bisnetos. Às vezes você é fiel a Deus, é fiel ao seu cônjuge, e você chega a falecer, e você vai embora dessa terra, mas por você ter sido fiel ao seu cônjuge, você continua guardando debaixo das asas do Cordeiro as suas futuras gerações, porque você foi fiel a Deus. Então Deus protege e dá um coração quebrantado, contrito, para que sua descendência não se corrompa para o adultério, não se corrompa para a prostituição. Eu vou ler algumas palavras que Deus me deu na Bíblia Sagrada para nós entender hoje o que é a prostituição à luz da Bíblia. O que Deus fala da prostituição. Como devemos fugir da prostituição? Como devemos proceder para se desviar da prostituição? Para resistir às astutas ciladas do inimigo a respeito da prostituição. E a prostituição, da onde vem a prostituição? Na maioria das vezes é da lascívia, né? É a mulher sedutora, a mulher imoral, né? O homem imoral, o homem adúltero e seduz a outra pessoa, já tem casamento, já tem um compromisso, já tem uma aliança. E qual é o papel de Satanás? É usar as pomba-gira sete saia, pomba-gira rainha, pomba-gira sete sinos, vários tipos de pomba-gira que são demônios, e se incorpora numa pessoa, na maioria das vezes numa mulher, para essa mulher ir lá seduzir aquele homem que é casado, ter sua esposa, ter sua família, para ele aí em adultério, em prostituição. E essa prostituição provoca morte espiritual, provoca rebeldia contra Deus e fere o seu cônjuge, maltrata o seu cônjuge. Isso, e se for uma mulher que faça, maltrata seu marido. Se for homem que fala, maltrata a sua esposa. E quando esse casal e a base da família se maltrata através da prostituição e do adultério, supostamente os que sofrem mais são os filhos afetados. Os filhos vão aprender a ser adúlteros, os filhos vão aprender a ser prostitutos e assim sucessivamente. Então, por isso, a palavra de Deus fala: mostra o caminho para a criança enquanto pequenininha, né? Mostra o caminho da verdade, o caminho do evangelho, o caminho da fidelidade, o caminho da comunhão, o caminho do casamento, o caminho da santidade, para que quando ele estiver grande ele não se desvie. Porque o maior projeto de Deus na terra é o casamento, né? É a comunhão, é a aliança, é a família. E quando essa prostituição, quando esse suposto adultério através da prostituição entra dentro do casamento, e seja do lado do homem ou do lado da mulher, isso aí quebra uma aliança, isso aí destrói aquele casal, aquela família, e vai corroendo e se perpetuando geração após geração. Se perpetua neles, se perpetua nos filhos, se perpetua nos netos, se perpetua até nos bisnetos. Porque ali foi quebrada uma aliança, não só diante dos homens, mas diante de Deus. Amém, meus irmãos? Primeira palavra que Deus me deu sobre prostituição é o tema dessa live de hoje, para a glória de Deus. Está escrito no Velho Testamento, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 29. Olha o que Deus fala no livro de Levítico: ninguém desonre a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Porque Deus fala em Levítico 19, 29, e ninguém desonra a sua filha, tornando uma prostituta. Porque na maioria das vezes a prostituição vem da parte da mulher, do sexo feminino.
ela tem um poder de sedução, tem um poder de lascívia, tem um poder de laçar o homem, né? O homem é a carne mais fraca. Se ele não vigiar, se ele não tiver alinhado com o céu, se ele não for obediente a Deus, se ele não tiver um coração contrito a Deus, se ele não tiver fidelidade a Deus, se ele não tiver sensibilidade com o Espírito Santo, a mulher sedutora, a mulher mau, a mulher imoral, a mulher lasciva, a mulher adúltera, laça ele e destrói o casamento dele, destrói a aliança dele. E essa aliança, bom seria se fosse só humanamente. E destrói mesmo a vida dele espiritualmente. A comunhão dele com Deus é ruído. É por isso que não sei se os irmãos sabem, vocês estão vendo essa live e vão ver. E um dos pecados maiores, de um dos homens mais importantes, mais falados da Bíblia, chamado Davi, o rei Davi, foi a prostituição, foi o adultério, né? Ele obsou a mulher de Urias, um dos servos dele, chamado Batseba, né? E foi lá e se deitou com ela e entrou em prostituição e adulterou. Com essa maldição entrou na vida e na família de Davi, ele contraiu um monte de maldição para a família dele. Inclusive, o filho dele, Absalão, tomou o trono dele. Foi uma maldição na época, né, de Davi. Outra maldição aconteceu desse pecado do rei Davi. Foi o irmão, né, se deitou a irmã ou a filha de Davi, ou seja, fez prostituição, adulterou, se deitou com a própria irmã, né? Foi uma maldição, teve incesto na família de Davi. Ora, toda essa maldição aconteceu na família de Davi, porque ele foi o homem e aí em prostituição, um homem e adulterou, um homem e pegou a mulher de Urias, né, do servo dele, para poder se prostituir. É por isso que Deus está falando aqui: ninguém desonra a sua filha, tornando-a uma prostituta. Como desonrar? Como você pode desonrar uma filha sua? Quando você não explica a palavra de Deus, quando você deixa ela se envolver com qualquer amizade, né, do mundo, pessoas prostitutas, com certeza você é o meio às pessoas que te arrodeiam. Você é conforme, você é incentivado pelas pessoas que você convive. Por isso o pai de família, a mãe de família tem que vigiar muito, tanto com seu filho, principalmente a sua filha. Quem é o namoradinho da sua filha, quem é o noivo da sua filha, né? Em sua filha supostamente vai casar, ela possa ser um prostituto, possa ser ela um adulto, ou possa ser e ela já esteja própria prostituição, né? E possa botar a perder a família da pessoa que está casando com ela, ou vice-versa. E a prostituição vem do lado da mulher ou do homem. Então os pais que são mais experientes, somente os pais que vivem na comunhão com o céu, os pais que temem a Deus, os pais que conhecem a palavra da verdade, e nessa palavra eu estou ministrando, e venham vigiar suas filhas, venham vigiar seus filhos, para com isso não se casar com pessoas prostitutas, não se casar com pessoas que provocam a lascívia, né? E vivem em promiscuidade, né? E vivem assediando o homem, no caso da mulher, o homem que vive assediando a mulher, e assim vice-versa. Para com isso, não venha desonrar a mulher. A maioria da desonra que eu vejo nos dias de hoje é que toda propaganda, tanto em redes sociais, como internet, como em TV, né, em todos os canais de divulgação do produto. Se a empresa, se o produto vai vender uma bebida, tem que botar uma mulher pelada lá para vender. Se vai vender uma roupa, tem que pôr uma mulher pelada. Se vai vender um carro de uma agência, tem que pôr uma mulher pelada. Se vai vender um eletroeletrônico, tem que pôr uma mulher pelada. Se vai vender qualquer coisa que seja, qualquer produto de consumo, a maioria das empresas, das TV, das mídias sexual, é uma mulher pelada. Isso é uma desonra para a mulher. É uma desonra para a mulher. A mulher mostrar o corpo, a mulher mostrar a polpa, né, as nádegas, mostrar os peitos, coisa desse tipo. Isso aí não é
sexualmente bonito. Isso é desonrar o corpo da mulher. A Bíblia fala que a mulher tem que se guardar para o homem, para o seu futuro esposo. O homem tem que se guardar para a sua futura esposa. A nudez é para ser compartilhada, é para ser explorada, é para ser provada, ariciada no ato conjugal, após o casamento, após uma aliança diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo no altar do Senhor. Depois o homem vai no cartório civil e passa a mulher no nome dela. Engraçado, meus irmãos. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você não compra um carro sem passar o recibo para o seu nome. Você vai comprar uma casa, você não compra uma casa se você não passar a escritura para o seu nome. Nada você compra se não passar para o seu nome. Hoje em dia é tudo fácil. Você tem uma relação com uma mulher, você vive com ela, você não passa ela no seu nome, você não casa com ela, você não honra ela, você não vai no altar do Senhor e apresenta ela a Deus, não forma uma aliança, vive amigado, vive fornicação, vive entre aspas adultério, porque toda relação, todo ato conjugal, sexualmente falando, fora do casamento, é prostituição. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Então isso é desonra para a mulher, isso é desonra para o homem, porque quando o homem desonra a mulher, está desonrando a si próprio. Porque o homem foi feito para amar, cuidar e honrar a mulher. A mulher foi feita para cuidar, amar e honrar o marido, o homem. Mas isso após o casamento. Se o homem está com a mulher e ele não tem a ousadia de casar com ela, ele não está honrando a mulher, né? Porque se fosse um carro, ele passava no nome dele. Ninguém vai comprar um carro e deixar no nome do outro, vai passar no seu nome. Ninguém vai comprar um imóvel, uma casa, um apartamento e vai deixar no nome do outro. E você toma uma mulher como sua esposa, como sua mulher, tem pessoas que já têm família, e você não resiste ela no seu nome, porque você não põe um sobrenome seu nela. Você está desonrando ela, mas antes de desonrar ela, você está desonrando o Pai do céu. Você está em adultério, você está em prostituição, né? Assuma seu compromisso diante dos homens da terra e através da certidão do casamento e diante do Pai do céu, que é o Santo, o Todo-Poderoso. É por isso que Deus está falando em Levítico, capítulo 19, versículo 29. Ninguém desonre sua filha. Deus está falando em filha porque é a filha pequenininha e fica mocinha, namora, supostamente noiva e depois ela se transforma numa mulher, né? Na chefe da família, na mulher sábia do lar. Por isso que Deus está falando aqui na filha. Quando você desonra uma mulher, você deixa ela de ser uma mulher, uma esposa, e está chamando ela de prostituta. Por isso que Deus está falando, não desonre sua filha para não torná-la prostituta. Aí ele vai mais além. Senão a terra se entregará à prostituição. Porque todo casal é uma nação. Todo casal que se junta, casa, forma aliança diante de Deus e diante dos homens, é uma nação. Porque ali vai nascer filhos e filhas. As filhas vão se procriar com outros maridos, e o homem vai se procriar com outras esposas. Então vai nascer filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Então todo casal é uma nação. É por isso que Deus está falando, em desonre sua filha, tornando-a uma prostituta. Senão a terra se entregará à prostituição. É o que Deus está falando. Quando os pais começam errado, os filhos, os netos, os bisnetos também terminam errado. E qual é a força do mal, chamado Satanás, chamado diabo, e luta hoje? É para os pais se separem, para os pais se traiam, para os pais não sejam fiel para com isso, e tocando e colocando um jugo, a maldição da prostituição em todas as gerações, na geração dele, na geração do filho, na geração do neto, do bisneto, do tataraneto, assim sucessivamente, geração por geração. Pode prestar atenção, meu irmão. E tem famílias, eu conheço várias famílias, e tem família e o pai, o avô foi adúltero, o bisavô foi adúltero, o pai é adúltero, o filho já é adúltero,
né? E supostamente o neto, o bisneto, vai ser tudo adúltero. Tudo vai entrar em prostituição. Isso é uma maldição. E hoje, se você decidir, Deus não vai forçar você a nada. Você pode parar com essa prostituição. Você é casado, você pode ir no cartório, assinar até certidão de pobreza, e você pode casar e passar a sua esposa no seu nome. Você pode comprar uma aliança, mesmo que seja simples, e botar no dedo, e aonde você passar, você declarar através daquela simbologia de um anel, e você tem uma aliança, e você tem um compromisso, e você tem uma varoa valorosa dentro de casa, no caso do homem. Mulher, você pode também incentivar seu marido a passar você no nome dele, a poder você se regularizar, a você tapar essa brecha no mundo espiritual e no mundo físico. Até hoje no mundo físico você é casado e tem a certidão de casamento, é casado legalmente com sua esposa, até para poder fazer um financiamento é mais fácil no banco, para poder você comprar um imóvel é mais fácil, para poder você botar seu filho na escola, fazer qualquer coisa é mais fácil, porque legalmente vocês estão consertados diante dos homens e mais ainda abençoado e consertado diante do Todo-Poderoso chamado Deus. Amém, meus irmãos? É por isso que quando você não honra a mulher, homem, e você, mulher, não honra o homem, a mulher termina entrando em prostituição. Quando ela entra em prostituição, supostamente ela se transforma numa prostituta, né? Numa pessoa promíscua, e essa prostituta vai ser arma na mão do mal, né? De Satanás, para poder romper e separar outros casais, desmantelar outros casais. Amém? É por isso que Deus fala em Levítico 19:29: ninguém desonra a sua filha, tornando uma prostituta, senão a terra se entregará, fala na terra, porque cada casal é uma nação, se entregará à prostituição e encherá de perversidade. Meu irmão, aonde a prostituição entra, a perversidade, o mal, a má intenção, né? A traição, a mentira, a falsidade entra todo esse tipo de demônio, todo esse tipo de mal. É onde entra a prostituição, se entrou a prostituição, entrou a mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Se entrou a mentira, entrou a infidelidade. Ali não tem verdade, ali não tem lealdade, ali não tem santidade, ali não tem luz, ali só tem treva. Então ali vai se perpetuando geração por geração. Amém, meus irmãos? Deus continua falando nessa live sobre a prostituição no livro de Oséias. Não sei se vocês sabem, Oséias era um profeta. Oséias, por permissão de Deus, ele casou com uma prostituta. E essa prostituta traiu ele, e Deus mandou trazer ela de volta, né? E o profeta, a mãe de Deus, trouxe ela de volta. E umas 2 vezes essa mulher traiu Oséias, era o profeta Oséias, e mesmo assim Deus mandou ela de volta. E assim Oséias fez em obediência a Deus. Por que Deus permitiu um profeta ungido do Senhor pegar uma mulher de volta, mesmo ela tendo adulterado? Porque assim, meu irmão, quando você não obedece a palavra de Deus, você deixa de servir a Deus, obedecer a Deus, para obedecer o mundo, para entrar nessas promiscuidades, nessa desobediência, você trai a Deus. Então, como o profeta é ungido do Senhor aqui na terra, é o porta-voz de Deus na terra, para falar de Deus para os homens, então Deus e Oséias sentisse a dor da traição, e mesmo assim perdoar, ele traiu. Toda vida que você peca, toda vida que você não obedece a palavra de Deus, toda vida que você não dá atenção para essa palavra de santidade, para essa palavra da verdade, para essa palavra de salvação, você está adulterando, você está se prostituindo com o mundo e abandonando, virando as costas para Deus. Então, quando Deus pediu para Oséias aceitar a mulher dele, mesmo ele sendo profeta do Senhor, ungido do Senhor, essa mulher traiu Oséias, mesmo assim Deus pediu para poder pegar ela de volta, e Deus estava falando com Oséias, profeta Oséias: eu estou fazendo isso, filho, para você sentir a dor que eu sinto em ser traído e ter aceitar esse povo corrompido, esse povo que não me obedece, esse povo em rebelião, mesmo assim eu aceito de volta. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, eu e você somos igreja.
quando não obedece o Senhor Jesus, ou não obedece a palavra, a gente está tipo se prostituindo com o mundo, com as concupiscências da carne, com os nossos desejos carnais, ou as nossas tolices, né? A gente estamos se esbaldeando, né? Se alimentando do mal, do pecado, né? Da prostituição, das concupiscências da carne, das vontades carnais. É por isso que a palavra de Deus fala, e a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Por quê? Porque o Espírito só é fazer a vontade de Deus. O Espírito vem de Deus. Agora a nossa carne pecaminosa só é se prostituir, só é fazer a vontade da carne, só é fazer a vontade de Satanás. O que Satanás usa no ser humano para poder nós não obedecer a Deus e contra Deus? É as vontades carnais. Nós temos a mente caída para o pecado, por isso a gente tem que obedecer, se consagrar, orar, jejuar, pedir forças a Deus para poder a gente não deixar a carne prevalecer, não deixar o velho homem renascer. Pelo contrário, a própria palavra de Deus fala que o velho homem tem que morrer todo dia. O velho homem é ele homem do pecado, ele homem que pecava, ele homem que mentia, ele homem que fazia tudo que o mundo pratica. Amém, meus irmãos? Olha o que Deus fala em Oséias, capítulo 5:4, sobre a prostituição. Isso é para a mulher imoral. Isso é para o homem imoral. Olha o que Deus está falando. Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Ou seja, quando você está em prostituição, quando você está na cadeia diabólica da prostituição, você fica tão fraco, você até pede força a Deus, mas você não tem força para voltar para Deus, porque você está inundado de prostituição, você está inundado de pecado, né? Então é difícil uma pessoa na prostituição sair, e sai, e Deus liberta, mas se ela abrir o coração e buscar a Deus, e se ela se arrepender dos pecados dela, nasceu uma nova criatura ali, atrás do arrependimento. Porque tudo é por livre e espontânea vontade. Deus não vai pedir nada para você forçadamente. Porque o Deus que nós servemos, o Deus que eu estou ministrando dessa palavra santa, do livro de Gênesis, Apocalipse, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus soberano. Então você sirva a Ele, você obedeça a Ele por amor, não é por medo, né? É por amor. Tudo com Deus é por amor, tudo se resume no amor, tudo se resume na obediência, tudo se resume na boa vontade. Amém? Então Deus fala, suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Isso é quando a pessoa está em prostituição. Um espírito de prostituição está no coração deles. Ou seja, meu irmão, quando seus olhos cobiçam a mulher alheia no caso do homem, ou quando a mulher cobiça o homem alheio, né? Vem a cobiça, vem pelos olhos, mas imagina a prostituição é a mente. A mente imagina e põe execução. Quando a mente põe execução, aquela prostituição, ela lascívia, aquele desejo maldito, amaldiçoado por Deus, para poder você deixar sua mulher e pecar com outro, você suja o coração. O coração é bloqueado. É o coração entre cadeias malignas. É por isso que a própria palavra de Deus fala: guarda teu coração, porque é do coração e sai as fontes da vida. Então tudo se resume no coração. O pecado você pode contrair pela sua boca, e mata, e suja, né? É o que sai da sua boca, não que entra. O pecado pode entrar pelas concupiscências dos olhos. O pecado pode entrar pelo ouvir. O pecado pode entrar pela a mente, por maquinar a mente, por pensar em adulterar, por pensar em se prostituir. Mas o que suja mesmo é o coração. Quando desce até o coração e você é sujo o coração, antes de chegar no coração, você tem falado, você tem visto, você tem escutado palavras de prostituição, você tem imaginado, botado em execução para poder sujar o coração. Por isso que Deus fala, um espírito de prostituição está no coração deles, no coração dos prostitutos, dos homens prostitutos, dos homens adúlteros. Está no coração da mulher prostituta, da mulher adúltera, né? É esse espírito de prostituição. E quando você está cheio desse espírito de prostituição, travado nessa cadeia diabólica, você vai ser usado por Satanás para poder fazer outras pessoas se prostituir. Principalmente quando é a mulher. A mulher tem um poder de sedução, né?
para seduzir o homem. Por isso, e assim no começo da terra foi assim. A própria Eva foi seduzida pela grande serpente, o dragão chamado Satanás, e ela comeu da uva, da maçã da perdição, né? Do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou, ela convenceu Adão, e Adão também comeu, e assim entrou o pecado na terra. Por isso, e homens, vigie para onde você está olhando. Homens, vigie o que você está falando. Homem, vigie o que você está escutando. Homem, vigie o que você está falando. Homem, vigia o que teus olhos estão vendo. Assim também tu, mulher, vigia. Cuida do teu homem, cuida do teu esposo. Se não é esposa ainda, te conserta com ele. Asa com ele no civil, asa no altar, põe uma aliança. Seja fiel a ele. Honre o homem, porque quando a mulher honra o homem, está honrando o próprio Deus. Quando o homem honra a mulher, está honrando o próprio Deus. Primeiro, você está honrando a Deus, porque quando você é fiel, você está sendo fiel primeiro a Deus, porque Ele manda você ser fiel à própria palavra, e a palavra é Deus. É por isso que está escrito em João 8:1, o verbo e a palavra estavam com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando você obedece a palavra, quando você não trai a sua esposa, quando você não trai o seu marido, você está obedecendo a Deus, você está vivendo em santidade, em obediência, em bênção, em paz, em amor, em comunhão. E se você perseverar até o fim, para onde você vai? Para o céu. Você vai morar na Nova Jerusalém, através da tua carne, e ser obediente e leal a Deus e ao teu cônjuge. É assim que funciona. Amém, meus irmãos? Então Deus fala em Oséias 5:4: suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Está no coração um espírito de prostituição, está no coração deles. Não reconhece o Senhor. Meu irmão, o estágio da mulher prostituta, o estágio do homem prostituto, é tão maligno depois e sujo o coração, depois de estar no coração, e eles não reconhecem nem Deus. A palavra acabou de dizer, não reconhece nem Deus, não reconhece nem a voz de Deus. Tão sujo ele está. O que afasta o homem adúltero de Deus? O pecado. O que afasta a mulher adúltera, prostituta de Deus? O pecado. Eles ficam tão cheios do mal, tão cheios do pecado, tão impregnados do pecado, e eles não reconhecem o Senhor. E atrai a pessoa do Espírito Santo para o homem. E atrai a presença de Deus para o homem. Santidade, lealdade, obediência, amor, amor próximo, obediência, renúncia, né? Arrependimento de pecado, oração, né? Oração quebrantada, nós reconhecer, e sem Ele, sem chamar Ele para a nossa casa, para o nosso casamento, sem comunicar Ele, pedir Ele para proteger nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos, nós não podemos resistir à força do mal. A força do mal está em todo lugar. O ser humano está propenso a pecar. Como resistir às astutas ciladas do inimigo? Obedecendo a palavra, se arrependendo do pecado, pedindo força a Deus, através de renúncia, de oração, através de jejum, através de busca. É assim que a gente resiste. Através de você ceder a sua vontade e entregar a sua esposa, homem. É através de você, mulher, né, a sua vontade de entregar ao seu esposo. É por isso que a própria palavra fala em 1 Coríntios, né? Quando você é casado, legalmente civil, no altar do Senhor, abençoado pelo céu, né? O corpo do homem não é do homem, é da mulher. E o corpo da mulher não é da mulher, é do homem. Está escrito na palavra. Por quê? Quem cuida da mulher é o homem, e quem cuida do homem é a mulher. Entendeu, meus irmãos? Isso é santidade. É por isso que na outra live eu preguei sobre adultério, eu falei, e você tem que vigiar o seu leito conjugal, porque a sua cama é altar do Senhor, a sua cama é onde o Espírito Santo desce, onde os anjos do Senhor descem para contemplar a ação do matrimônio e do leito puro, imaculado, santo.
E ali Deus visita, e ali Deus está presente, e ali Deus faz habitação, e ali Deus enche de graça, enche de sabedoria, enche de paz, enche de amor, enche de comunhão, enche de intimidade. É ali que Deus se apresenta e se apresenta a Deus. Quando você está legalmente casado diante do Pai, diante do Filho e diante do Espírito Santo. Casado, reconhecido firme, registrado em cartório. Quando o homem casa a esposa e passa, é tão provável que eles vão duas certidões de nascimento, deixa lá no cartório e volta uma só certidão de casamento. E é tão provável que a mulher pega um subnome do homem. Isso é dizer eles são um só. É dizer que ali formou aliança diante dos homens, diante de Deus. Isso é santidade. Isso é e despedaça as portas do inferno. Isso é e derrota Satanás. Isso é e faz uma asa sólida, firmada na rocha. Uma família que vai morar no céu. Uma família inabalável. Uma família blindada pelo Espírito Santo. Através da comunhão, através do conserto, através da fidelidade, através do amor e através da entrega de um para o outro. Isso aí transborda nos filhos e transforma a família. Está escrito em Salmo 128. Amém, meus irmãos? Por isso Deus está falando em Oséias 5,4. Vou reler para você lembrar. Suas ações da mulher adúltera, da mulher prostituta, do homem prostituto, suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhece o Senhor. A pessoa está tão nadada no pecado e nem reconhece a Deus mais. Não tem sensibilidade. Porque o pecado já comandou. O pecado da prostituição. Olha o que Deus continua falando sobre prostituição no livro de Provérbios. Presta atenção. Deus fala em Provérbios, capítulo 22, versículo 14. A conversa da mulher imoral é uma ova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Ou seja, a conversa, a audácia, né? O disse não me disse da mulher imoral é uma ova profunda. O que Deus está falando em Provérbios 22, 14? A conversa da mulher imoral é morte, é sepultura, é uma ova, e não uma ova comum, é uma ova profunda. Ou seja, por que Deus fala e a conversa da mulher imoral, em outras palavras, a conversa da mulher prostituta é uma ova profunda? Por que Deus fala é uma ova e ainda acrescenta profunda? Porque não é só uma ova física, é uma ova eterna. Você vai pagar o preço nessa terra, diante, por exemplo, se for um casal, diante da esposa dele, do marido dela, né, ou vice-versa, a atração vindo do marido da esposa, e você vai também pagar o preço diante das autoridades humanas. E quando você morrer, você vai para o inferno. A Bíblia deixa muito claro: o adúltero não vai para o céu, vai para o inferno. O imoral, a mulher imoral, o homem imoral não vai para o céu, vai para o inferno, né? O homem prostituto, a mulher prostituta não vai para o céu, vai para o inferno. A não ser que ela se arrepende de vida, e ele se arrepende de vida, né? Não pratique mais aquele ato e ande em sinceridade, em verdade, diante de Deus. É muito fácil uma pessoa viver em prostituição, no caso do homem, dizer que parou de se prostituir, né? E ficar diante do mundo, do homem normal. Todo mundo vê que ele parou de prostituir, mas por debaixo dos panos ele continuou se prostituindo. Só não faz para todo mundo ver. É muito fácil a mulher dizer que parou de ser prostituta, parou de se prostituir, parou de sair o homem casado. A maioria faz isso. E parar de uma vez mesmo e não se prostituir na outra. Porque a Bíblia fala que você tem que fazer diante de Deus. E o que a Bíblia fala? Os olhos do Senhor estão nos quatro cantos da terra. Você se esconde do homem, você se esconde da mulher, você se esconde do pastor da igreja, do
padre da igreja, é líder religioso, mas dos olhos do Senhor você não se esconde, né? Você pode se esconder de todo mundo, mas naquele motel onde você está se prostituindo, o Espírito Santo está vendo. Naquele canto escuro, né? O Espírito Santo está te vendo. Dentro daquele carro, naquela severa com isso, naquela prostituição, o Espírito Santo está contemplando, né? Na casa daquele parente adulto, você usa ele como aquela casa, um motel, um lugar de proximidade, né? De prostituição, Deus está vendo. Não adianta se esconder, meu irmão. Não adianta se esconder de Deus. Você se esconde do homem. Você se esconde até das autoridades. Mas de Deus, ninguém pode se esconder do Deus Todo-Poderoso. Então seja fiel, seja leal. Mas primeiro a Deus. Ele não tem como, se você for fiel, leal a Deus, não tem como você entrar em prostituição, em traição. O seu cônjuge nunca. Porque você vai ser na frente dele a mesma coisa que é nas costas dele. Não vai mudar, porque você é uma pessoa só. Porque o seu coração está alinhado com o coração de Deus. As suas atitudes estão alinhadas com a palavra de Deus. A tua vida está entregue na mão do Senhor. E aonde tu está, Ele está te vendo. Nem todo canto o marido está, a esposa está. Mas em todo canto o marido está, Deus está. Nem todo canto e a esposa está, o marido está. Mas em todo a esposa está, o Espírito Santo de Deus está. Então não dá para fugir do Espírito Santo. Então antes de você formar uma aliança com seu cônjuge, forma uma aliança com Deus. Tem um pacto de aliança com Deus. Porque você, obedecendo a palavra de Deus, nunca você vai trair. Sabe por quê? O rei Davi traiu um Batseba. Quando ele traiu um Batseba, ele não traiu o servo dele, o soldado dele, chamado Urias. Primeiro, ele traiu o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Arca da Aliança, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de José do Egito, o Deus de Moisés. Ele traiu esse Deus, né? E era, e é, e há de vir. O Deus de Gênesis, o Deus de Malaquias, de Mateus e de Apocalipse, o Deus dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Foi esse Deus que ele traiu. Então, quando o profeta Natan veio confrontar Davi para tratar com o pecado dele, porque ele se arrependeu e aí era no pó, porque ele viu e não traiu só o seu soldado, o seu servo, né? Ele traiu o Deus do céu. Por isso ele se arrependeu de coração. Mas o profeta falou: nunca a espada se apartará da tua casa. E assim aconteceu um monte de desgraça no meio da família de Davi por conta do adultério, da prostituição dele com Batseba. E, inclusive o primeiro filho dele, Batseba, Deus recolheu o adultério dele, e era filho do pecado. Amém, meu irmão? Por isso Deus fala aí, ó: a conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela a ira estiver sob a ira do Senhor. Então, quem está conversando a mulher imoral, além de cair na cova profunda, já está na mira do Senhor. A ira do Senhor está sobre aquela pessoa, porque ela, no ar do homem, está escutando a conversa da mulher imoral. Será que o homem não sabe onde a mulher é imoral? Será que o homem não percebe quando a mulher está com segunda, terceira e quarta e quintas intenções sobre ele? Claro que sabe. Claro que sabe. A nossa carne, a nossa mente percebe. O homem é muito inteligente. O homem foi o primeiro ser humano criado. Depois, Deus usou a matéria do homem, a costela de Adão, para criar Eva. O homem é muito inteligente. A mulher também é super sábia, super inteligente, mas o homem também é. Será que o homem não percebe quando a mulher está dando em cima dele? Claro que percebe. Ele se deixa levar e daqui a pouco, naquela conversinha mole entra pelos ouvidos, naquelas concupiscências dos olhos, daqui a pouco está indo no motel, está consumando o pecado. Então vigia, homem. Se tu é casado, se tu tem filhos, se tu tem uma mulher ou uma esposa, honra ela, porque quando tu honra ela, está honrando o próprio Deus. Vigia. A palavra de Deus também fala: em estar em pé, vigia para que não caia. Em pé é alinhado com Deus. E tu que não conhece a palavra da verdade,
escuta essa live, medita nessa live, vai ler Bíblia, se arrepende dos teus pecados, deixa Deus entrar na tua vida, sai dos caminhos tortuosos, né? E deixa Deus aplanar tuas veredas, deixa Deus fazer tu descansar em pastos verdejantes, em águas tranquilas do Espírito, na verdade, na boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E a verdade, a sinceridade, a honestidade, a lealdade, a fidelidade, a renúncia, o amor. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aqui no livro de 1 Coríntios. Deus continua falando sobre prostituição. Deus fala em 1 Coríntios, continuando falando da prostituição. Fujam da imoralidade sexual. Ou seja, meu irmão, não adianta você bater de frente com a imoralidade sexual. Você dizer é forte e vai resistir. Não, você não resiste, homem. Você não resiste, mulher. Então Deus, sabendo disso aí, que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí Deus alerta nós, fuja da imoralidade sexual. Em outras palavras, fuja da mulher imoral. Fuja da mulher prostituta. Fuja da mulher da lascívia. Fuja da mulher e se sinua para você, né? No caso do homem. Mulher, fuja do homem adúltero, fuja do homem prostituto, né? Fuja do homem todo cheio de audácia para você, fuja dele, principalmente se você for casada. E se você for solteira e ele for casado, fuja. Isso é morte, isso é cova profunda. Deus acabou de falar, cova profunda. Então você que fala, não sou forte, a mulher pode falar o que for falar, eu não vou cair adultério e prostituição. Mentira. Você não cai na primeira vez, na segunda vez, mas na terceira, na quarta, quinta-feira você vai cair. Então Deus manda, fuja da imoralidade sexual. Isso serve para o homem e para a mulher, independente para ambos sexos. Fuja da imoralidade sexual. Ele continua falando, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Meu irmão, não se pratica a imoralidade sexual, só para você entender. A Bíblia fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Raciocina comigo. A Bíblia também fala que você é imagem e semelhança de Deus. Então, se você é imagem e semelhança de Deus, em outras palavras falando, Deus aqui na terra reflete a glória dele, a imagem dele através de você. Porque você é imagem e semelhança, certo? Primeiro. Segundo, se Deus habita dentro do templo do corpo, é templo do Espírito Santo, então seu corpo é santo, é a ruagem de Deus morar, que é o nosso coração. Então Deus fala, quando você peca, né, você comete pecado sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então Deus está falando, quando você peca contra o seu próprio corpo, Deus está falando, seu corpo é habitação minha, é asa minha, então você peca contra eu, né? Outra coisa, o seu corpo, a sua imagem é a imagem e semelhança minha. Então quando você peca contra o seu corpo, você não só peca contra o seu corpo, você não só peca contra a sua esposa, contra o seu marido, você peca primeiramente contra a asa de Deus, contra a semelhança de Deus, é o nosso corpo. Além de nós ser mais semelhança de Deus, nós somos carruagem de Deus. Raciocine bem. Então vigie, meu irmão, com o pecado, vigie a imoralidade sexual, peça força a Deus, se consagre, jejue, busque força, orientação na palavra, busque uma pessoa para lhe discipular na palavra, para lhe ajudar, né, a caminhar nessa caminhada, e saia desse mundo de maldição, saia desse mundo de cova profunda, saia desse mundo de promiscuidade, saia desse mundo e degradeia e a tua alma, né, e destrói a tua alma, né, e perturba a tua mente. A prostituição é treva, prostituição vem do inferno, prostituição não faz parte de Deus, prostituição é contra Deus. Amém, meu irmão? Então por isso Deus fala em 1 Coríntios, fujam da imoralidade sexual. Deus manda fugir, não é você resistir ela. Não é você achar é forte que você vai resistir. Não, manda fugir.
Se manda fugir é porque ele tem potencial de resistir. Então fuja. E todos os pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas em pé, sexualmente pega contra o seu próprio corpo. Amém, meu irmão? Deus me deu mais uma palavra para finalizar essa live. Tem mais 2 palavras, estou falando a penúltima. Está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3. Olha o que Deus está falando. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ou seja, além de você dar vazão para a prostituição, pecar contra Deus, contra seu corpo, trair o seu cônjuge, Deus fala: busca a santificação, me busca. Por que Deus fala em 1 Tessalonicenses 4:3 isso? A vontade de Deus é que você se santifique. Em outra palavra, Deus fala: quem é santo já, quem se consagre mais. E quem foi imundo e sujo e pecador e prostituto, se prostitua mais. O que Deus está falando? Porque o limpo, ele atenta para se limpar mais ainda e ser canal de Deus na terra para outras pessoas. O prostituto, como ele não ouve a voz de Deus, como ele está inundado pela prostituição, pela lascívia, pelas concupiscências da carne, a tendência é ele ser mais prostituto, é destruir mais família, é adulterar, né? É se prostituir, é fazer tudo contra a palavra e a santidade de Deus. Então essa palavra é para quem anda em retidão, para quem anda em obediência, para quem anda em arrependimento, para quem renuncia a sua carne, a sua natureza pecaminosa, para ser fiel ao seu marido, ser fiel à sua esposa. Quando você é fiel ao seu marido, à sua esposa, você é fiel aos seus filhos, você é fiel a Deus, você é fiel às suas futuras gerações. Você é um homem puro, santo, honrado, honesto, né? Lindo, misericordioso, referência, né? É testemunho vivo, é a própria Bíblia lida no ser humano. Porque quando você obedece a palavra, você vive ela verdadeiramente, você se transforma, a Bíblia vive. Jesus, quando andava na terra, meus irmãos, ele cumpriu não só os 10 mandamentos, a Bíblia tem 613 mandamentos. Ele não feriu, ele não transgrediu, ele não desobedeceu nenhum mandamento, 613. Então, Jesus é a própria viva, é a própria Bíblia viva na pessoa de Jesus. É como eu e você, quando você obedece os mandamentos do Senhor, você é a própria Bíblia andando de 2 pernas. Onde você passa, conhece tuas atitudes, conhece a tua vida, conhece o teu profundo, principalmente você, homem. Conhece mais o homem, a sua esposa. Conhece mais a esposa, o seu marido. E depois, os filhos, né? Então você é a própria Bíblia, né? Imagina só quando a pessoa está em comunhão com o céu, quando a pessoa está alinhada com Deus, quando a pessoa está obediente à palavra, com fidelidade à sua esposa, fidelidade à sua esposa, quando ele bate o joelho no chão, quando você bate o joelho no chão, os anjos do céu descem, o Espírito Santo desce, para quê? Para contemplar a tua petição, a tua oração, e rapidamente ele recolhe as tuas orações e leva até o trono do Todo-Poderoso. Porque você tem autoridade e você tem moral de pedir qualquer coisa aos céus, porque você é filho e filho obediente, filho e filho leal, filho e filho fiel. Amém, meu irmão? É por isso que Deus não abandona os adúlteros, Deus não abandona as adúlteras, Deus não abandona o homem prostituto, Deus não abandona a mulher prostituta. Porque a palavra fala: mesmo que você seja infiel, eu todavia sempre serei fiel. Deus sempre será fiel comigo, com você. Mas qual é o nosso dever como criatura, como pecador, como filho, para poder a gente ter o direito de morar no céu? É obedecer. Nessa noite, baseado no tema que se chama prostituição, é o que você tem que fazer.
obedecer a palavra, ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu esposo, ter tranquilidade, ser você. Porque onde você é você, na frente da sua esposa e na ausência da sua esposa, Deus tem prazer na sua vida. Deus se agrada da sua vida. Deus contempla a tua oração. Deus atende a tua oração. Deus te dá paz. Deus te dá comunhão. Deus derrama a Shekinah dele. A esposa também, quando é fiel ao marido, quando ela bate o joelho no chão, os anjos do Senhor descem. Quando a presença é tão grande, principalmente no culto, a presença do Espírito Santo é tão grande, a tua lágrima desce de alegria, de gozo, por sentir a presença do Espírito Santo, por você ter sensibilidade. Acontece, a pessoa do Espírito Santo olha a tua lágrima e leva diante do trono, e é guardada a tua lágrima. A tua oração, o Todo-Poderoso, a Bíblia fala, ele recebe um incenso suave nas narinas. Para quem não sabe aí, Deus não escuta a oração como o ser humano escuta. Deus recebe a oração do ser humano como se fosse perfume, a Bíblia fala. Nós fala, né? E ele escuta, mas ele recebe como se fosse cheiro. Quando você está em santidade, obedecendo a palavra, sendo fiel à sua esposa, fugindo da prostituição, quando você ora de oração, quando você ora em pensamento, quando você profere as palavras, ali sobe um incenso. O Espírito Santo leva um incenso agradável a Deus, e Deus recebe aquela oração e atende os desejos do teu coração, protege os teus. Onde você está em prostituição, onde você está em adultério, e acontece onde você pede por Deus também. Você prostituta, você prostituto, você é adúltero, você pede, né? A Deus também. Todo mundo chama por Deus. Só aquele aroma sobe um incenso fedorento. Deus não recebe, né? Deus vira as costas. E Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não tem parte com o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus é santo, é puro, é soberano. Então é tão bom você ter certeza, mediante as suas práticas, a sua atitude, onde você ama. O Espírito Santo está do teu ladinho. Os anjos do Senhor estão do teu lado, contemplando a tua oração. Por quê? Porque tu está vivendo Bíblia, tu está obedecendo Bíblia. Amém, meu irmão? A finalizar essa live, eu vou estar lendo o último versículo da Bíblia. O penúltimo é esse, 1 Tessalonicenses. Mas a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Obstenham-se da imoralidade sexual, né? Fujam da imoralidade sexual e se santifiquem, ou seja, obedeçam. E Deus fala na última palavra dessa live. Última palavra dessa live. Deus fala. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Olha que forte. Eu preguei, já li várias palavras da Bíblia, já expliquei, já exclamei várias palavras da Bíblia. Mas aí Deus deixou por último nessa noite de hoje sobre o tema prostituição. Foi Hebreus 13, 4. Quando fala em prostituição, fala em pecado. Quando fala em prostituição, fala em desobediência. Quando fala em prostituição, fala em aplacar a ira de Deus, em fazer Deus se irar. Quando fala em prostituição, fala em destruir família. Quando fala em prostituição, fala em treva. Quando fala em prostituição, fala em fazer a vontade de Satanás, né? Quando fala em prostituição, fala em desobediência, né? Em viver em trevas, em viver desobediência, em viver nadando no pecado. Mas Deus fala em Hebreus, capítulo 13, 4. O casamento deve ser honrado para todos. Por que Deus finaliza essa live com o versículo de Hebreus 13, 4? O casamento deve ser honrado por todos. Por que Deus fala no casamento deve ser honrado? Primeiro, tem que ser honrado do homem para a mulher.
em fidelidade, lealdade e obediência a Deus. Deve ser honrado da mulher para o homem em fidelidade, né? Em honra para o seu cônjuge, para um Deus. E ele continua dizendo: o leito conjugal. Leito fala, leito significa santidade. Leito fala comunhão. Leito fala intimidade. Leito fala altar de Deus, né? Conservado puro. Porque onde há fidelidade, onde há obediência, tem pureza, tem Deus, tem os anjos do Senhor, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo opera, o Espírito Santo mora, o Espírito Santo se faz presente. Leito conjugal conservado puro. Você sabe, é pureza, meu irmão? Eu nem vou fazer uma live aqui só sobre pureza. Pureza é você reconhecer que você é pecador e você depende 100% desse Deus. Pureza é você saber que você tem um corpo e atenta para o pecado. Pureza é você reconhecer que sem Deus você não resiste o pecado. Pureza é você saber que antes da sua esposa tem um Deus te espiando 24 horas. Os olhos dele estão nos 4 cantos da terra. Pureza é você, mulher, saber que antes de você trair o seu marido, e seja na prostituição, e seja nas palavras, seja na mentira, você tem um Deus que está contemplando suas atitudes. E a fatura chega. A hora de pagar chega. Seja fiel, seja leal, seja puro, seja santo, seja verdadeiro. Não compensa a falsidade. Não compensa a infidelidade. Não compensa a prostituição. É morte, é cova profunda, é treva, é inferno, é lago de enxofre, é Hades. É tudo que não presta. Então Deus fala: o casamento deve ser honrado por todos. Onde o marido honra a mulher, onde a mulher honra o marido, os filhos são abençoados e honrados, a sociedade tem que honrar, tem que respeitar, é obrigado a respeitar. Porque qual é a autoridade máxima nessa terra? Casamento, família, leito conjugal puro, honesto, santo. Conservar puro. Quando Deus fala em conservar, é perseverar, né? Na pureza, na fidelidade, na honestidade, na comunhão. Amém? Aí Deus continuou falando no finalzinho do versículo: pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Quando Deus fala em julgamento, minha alma treme. Porque eu já entendi o julgamento de um Deus soberano. Eu já entendi o julgamento de um Deus que pode tudo. Eu já entendi o que é inferno. Eu já entendi o que é treva. De lá eu vim. De lá Deus me arrancou. De lá Deus me deu mais uma chance para viver em honestidade, em fidelidade, em lealdade, em obediência, em pureza, em comunhão, em luz. É um privilégio viver em luz. É um privilégio viver a honestidade. É um privilégio viver a verdade. É um privilégio não viver mentira, não precisar esconder. Você, marido, que tem o seu celular e não deixou sua esposa ver, você pode estar em prostituição. Ele não deve nada diante de Deus, e o homem, lá o celular antes, tem o prazer de deixar a mulher ver e olhar. Você, mulher, não deixa seu esposo ver o celular, põe a senha diferente. Você possa ser que você está um mês de prostituição. Pode ser que o diabo já esteja lhe enganando. Um cara até casado. Abandone quanto é tempo, se arrependa.
Deixa o seu marido ver. Onde você é casado, meu irmão, não existe o meu celular e o teu celular. O meu celular é da minha esposa, o celular dela é meu. Não existe a minha conta bancária, a conta dela. A conta dela é minha, a minha é dela. Não existe o meu dinheiro e o teu dinheiro. O dinheiro dela é meu e o meu é dela. Não existe tu e eu, existe nós. É uma pessoa só. Isso é casamento. Isso é pureza, né? Isso é leito conjugal conservado puro. Só que Deus fala, o casamento deve ser honrado por todos, inclusive pelos integrantes do casamento, é o marido, a mulher e os filhos. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal. E ele abre aspas e fala o leito conjugal, porque o casamento tem que ser honrado pelos filhos, pelo marido e pela mulher, mas começando pelo esposo e pela esposa, no leito conjugal, é na intimidade, né? Na intimidade do casal, do homem, da mulher e do homem. Conservado puro, conservado fala em perseverança, conservar ao longo do tempo. Como é lindo ver um casal de 40 anos, 50, 60 anos de casamento. Como é lindo ver um casal uns 50, 60, 70 anos beijando no rosto, se abraçando, andando na rua, uma bengala de um lado e pegado na mão do outro. Eu sonho isso a minha esposa. Se Deus me deu o privilégio, ser santo, ser puro, é obedecer a palavra, é ser fiel a quem Deus escolheu para viver do teu lado. O homem, a mulher, eles começam só, eles procriam através da vontade de Deus e dá a mulher dá luz a filhos e filhas. Só por linha de regra humana, toda regra tem exceção, mas no final todos saem de casa, ou para morar só, ou para se casar com seus parceiros. Terminam os dois sozinhos também. Vão ter relacionamento com os filhos, vão cuidar dos netos, ter relacionamento sim, mas por linha de regra vão continuar sozinhos. Começa sozinho e termina sozinho. É por isso que Deus fala, o casamento deve ser honrado por todos, mas o leito conjugal tem que ser conservado puro. Você tem 6 meses de casamento, 1 ano de casamento, 5 anos de casamento, 20, 30, 50, 70 anos de casamento. Conserve o seu leito conjugal puro, santo, imaculado, em plenitude de obediência e de santidade. Porque tua cama, o teu leito conjugal é altar do Senhor. O Senhor visita, o Senhor mora, o Senhor contempla, o Senhor se faz presente. A presença do Senhor é muito forte, é muito soberana, é uma plenitude e um privilégio para poucos. Porque quando Moisés, né, quando Deus se apresentou para Moisés na sarça ardente, né, e se pegava fogo e não se consumia, onde Deus se apresentou para Moisés no deserto, onde Moisés foi para perto para falar com a sarça ardente, se consumindo em fogo, e foi que Deus falou: Moisés, tiras a chinela do teu pé e a terra santa. Meu irmão, aonde Deus desce é porque o lugar é santo, é porque o lugar é puro. Deus não desce em lugar com promiscuidade, Deus não desce em lugar com prostituição, Deus não desce em lugar com mentira, Deus não desce em lugar com falsidade, Deus não desce em lugar com infidelidade. Deus não tem parte com essas coisas. Isso é treva, isso é inferno. Quem faz essas coisas para mentir para o ser humano na terra é Satanás e os demônios, os adeptos dele. São as astutas ciladas do inimigo que levam isso até o homem. Deus desce no lugar santo, no leito conjugal conservado puro. Só ele fala: do mesmo jeito que eu desço, eu oriento para poder vocês conservar honrado o casamento, vocês cuidar do leito conjugal, você conservar o leito conjugal puro. Eu digo para os imorais, para os prostitutos, para os adúlteros, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então vigia, meu irmão, porque o bom é ser santo, o bom é ser puro, o bom é ser fiel. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.